importante, sobre todo cuando pensamos en educación, porque hoy no tenemos sociedades profundamente masificadoras. Y la masificación es generadora de miedo, de inseguranza, de centrarse en externo, porque realmente los caminos propios de la vida, en cualquier área de la vida, son tremendamente difíciles de mantener. Solo que cada uno desenvolve recursos subjetivos para navegar los caminos propios. Entonces, yo siempre le falo a mis alumnos que la ciencia es una aventura. Es una aventura donde você va transitando, donde você toma posicionamiento, donde você avanza, donde você retrocede y donde você permanentemente está criando y se inquieta. O sea, la ciencia es un camino de las incertezas. Muchas veces no queremos tener la certeza total en nuestros caminos de tortura y ahí entonces empobrecemos la tortura. ¿Verdad? Entonces, ese sentido subjetivo que es, parafraseando como digo que falaba que el significado era el significado era microcosmos. Se me olvidó esa palabra, estas son cosas más benéficas. El significado era el microcosmo da consciência humana. Eu falo que as configurações subjetivas são microcosmos da vida humana, porque nossa vida está presente em cada momento de nossas atividades e de nossos caminhos actuais. O sea, no es que algo, no es como pensaba Freud, que se distorcía una experiencia larga, yo tenía 5 años, se reprimía y entonces un análisis llevaba a la reconstrucción de aquello que ficou deformado, distorcido, na experiencia original. No es eso. Muchos falamos de teoría de la complejidad. Entonces, la subjetividad humana no funciona por causas que fican metidas no tiempo. La subjetividad humana es más grande bola de nieve. Entonces, lo que me aconteció con mi pai, no es que va a aparecer ahora como una memoria de mi pai, va a aparecer como una expresión simbólica emocional de una experiencia que ya viví y que en un momento, viviendo otra, se me impone una emoción que yo racionalmente no la consigo explicar. ¿Por qué en ese momento yo sentí inseguridad y miedo? No sé, ¿verdad? Porque nós, pienso, como psicólogos, temos que romper a ideia de que o nosso sistema subjetivo, falando em meus termos, é consciente. Quem é consciente é o sujeito que pensa, que representa, que projeta, que se posiciona, que toma decisões. Por isso a categoria de sujeito é tão importante, porque não permite convertir a subjetividade em um sistema determinista intrapsíquico. A subjetividad está reconfigurándose en las acciones, en las reflexiones, en los pensamientos, en los caminos, dentro de los campos de acción de un sujeto. Y precisamente la configuración subjetiva es cuando, dentro de una multitud de sentidos subjetivos, este sentido se configura de una forma que eleva a persona a sentir sentido hegemónico siempre que va a esa actividad. Que, por ejemplo, el caso de la crianza, que siempre que está en la escuela siente miedo, se siente retraído, se siente ansioso, se siente confundido, se siente aburrido. Estos no son sentidos, estos son estados psicológicos. Los sentidos son a trama que a criança, y con grande frecuencia, un profesor no consigue atrapar de que esa criança no tiene pai, que los niños se burlan porque él no tiene pai, él tiene una condición económica inferior y por eso tiene zapatos sucios, él no encuentra contacto con otros niños. Es una trama, claro. Eso mismo que produce en unos crianças ansiedad, inseguranza, temor, produce en otras audacia, agresividad, fuerza, tendencia a romper con las normas. Por eso que falo, nunca un contexto es responsable de la forma en que nos producimos subjetivamente nuestra trayectoria en ese contexto. Y eso es fundamental. Estas configuraciones subjetivas son responsables porque llevan
determinadas emociones con una cierta estabilidad en un contexto. Por ende, las configuraciones subjetivas están en movimiento y mudan, porque precisamente en una trayectoria de actividades, de relaciones, emergen nuevos procesos que son fuentes de que la crianza llegue nuevos sentidos subjetivos viviendo esa experiencia. Entonces, las teorías, como falaba antes, no son ornatos para a gente inserir as realidades negras. As teorias são recursos para pensar. E o valor heurístico da teoria existe. Entanto, usando uma teoria, eu posso fazer coisas, tanto na produção do saber como na prática, que outros campos teóricos não me permitem. Então, por exemplo, quando nós começamos a trabalhar a linha de educação, que nos permitia a teoria da subjetividade, por exemplo, no estudo da aprendizagem, ver que a aprendizagem, primeiro, não é apenas uma operação intelectual ou cognitiva. Eu prefiro usar a palavra intelectual a palavra cognitivo. Porque a palavra cognitivo, se você vê, inclusive a obra de Bock, ele não usa nunca cognitivo, embora que eu use cognitivo em determinado momento da minha trajetória. Mas a cognição sempre implica uma informação que vem de fora e que toma formas em operações intelectuais. Claro que tem cognição, mas nos seres humanos, precisamente pela cognição subjetiva, toda cognição é uma operação intelectual que está integrada por imaginação, fantasia e uma série de processos que são produções simbólico-emocionais do sujeito que está processando uma operação. Então, o intelecto permite isso. A cognição já é mais complicada. E por isso, além disso, para mim, o intelecto funciona bem sempre que se configura subjetivamente. E este conceito de configuração subjetiva das operações intelectuais nos permite romper a dicotomia afetivo-cognitivo. Como eu falava para vocês, qual é a motivação do pensamento? Não é algo que está fora do pensamento, é a configuração subjetiva do processo de pensar. Quando eu estou pensando, aparecem meus fantasmas, sentidos de minha história, coisas que almejo conseguir, verdade? Aparece eu. Cada momento do pensamento é um momento altamente pessoal. Por isso, pensar no rigor científico, fora do sujeito e das ideias do sujeito, é algo simplesmente barroco, dos começos do positivismo. Não de Comte, porque se você lê tratado de filosofia positivista, você vai ver que Comte diz que nunca tem um fato empírico sem uma ideia como antecedente. Porém, a psicologia tem um caminho tremendamente empírico. Então, esta combinação de configurações e sentidos subjetivos se dá em sujeitos, em sua atividade. Esses sentidos se fazem presentes, mas dentro do curso da própria atividade podem emergir outros sentidos que vão subvirtiendo a configuração dominante nesse campo de ação. As configurações não são intelectuais, que estão fixas no mundo interior. Elas têm um nível de estabilidade, mas elas estão tomando novas formas. Por isso que nós, se algo tem um sistema subjetivo, é que ele não é um sistema determinista. Minha subjetividade está presente em meu comportamento atual, mas não determina ele, porque eu sou uma pessoa ativa. Determina ele se eu me considero, se eu me reduzo a um nível totalmente passivo. Mas quando o que eu sinto, eu penso, eu processo, eu me posiciono, eu tomo decisões, esse próprio processo de minhas atividades como sujeito é também uma fonte de gerar sentidos subjetivos. É engraçado porque em Cuba já tem tempo que eu não tenho aulas grandes com alunos de pré-grado, mas eu sempre gostava de colocar para eles, pois nós estamos cheios de preconceito. Se dois casais saem sempre os dois casais, a sociedade é quem define que são dois casais, pois realmente é um quarteto, são 4 pessoas que sempre estão juntas. E se a mulher de um dos casais começa
até atrativo pelo homem do outro casal, e esse é um processo recíproco. Então eu perguntava para meus alunos: isso é moral ou imoral? Isso é uma discussão que me dava moral de aula, muito engraçado. Então aí eu curtia meu pensamento, eu escutava, e no final eu lhe falava: pessoal, isso não é nem moral nem imoral, é só humano. A moralidade entra em como você soluciona isso. Porque nós temos confundido a moralidade com um escudo a priori, entre aspas, das tentações humanas. Pessoal, somos humanos. As tentações são parte de nossa natureza. Somos humanos socializados dentro de uma cultura que partilhamos sistemas de valores e que sem isso a sociedade se desintegraria. Mas esses são processos complexos que acontecem no devido de um afeto, de um processo que surge, de um caminho que toma um relacionamento. Por isso, comigo, em relação com minha mulher, quando era mais jovem, e ainda, eu falava: não tenho amigo íntimo. O amigo íntimo também tem debilidade. Então, pessoal, o que eu quero agora, tem um livro acá que eu recomendaria para vocês lerem, porque a psicologia, pelo seu viés racionalista, sua influência racionalista, o positivismo seco, budal, a psicologia se afastou não apenas da arte, a psicologia se afastou de um dos campos onde mais aparece a subjetividade humana, o romance. E agora, recentemente, eu estava lendo um livro de Milan Kundera que se chama A Arte e o Romance. Eu recomendo esse tratado de psicologia e de desafios para o pensamento no campo da psicologia. Eu recomendo que vocês leiam. Então, ainda não tempo. Esta subjetividade que eu colocava para vocês, uma vez que eu me desprendo das essencialidades individuais, verdade? Evidentemente que o fenômeno da subjetividade eu começo a ver ele não apenas nos indivíduos, começo a ver ele nos processos sociais. Por exemplo, as representações sociais são uma produção subjetiva. Elas não existem na realidade. Elas existem precisamente ancoradas sobre o conjunto de produções que partilhamos na sociedade. Eu sou professor do ICU, verdade? É uma equipe de pesquisa na Faculdade de Educação na UNB. Eu sempre pergunto aos alunos que vejo que eles passam pelo lado da pessoa da faxina, e eles me olham para a pessoa. Claro que são mal educados, esse é um problema generalizado, pelo menos aqui no Brasil. A educação é pobre, ou seja, a pessoa não será muito bem. Mas junto com isso, porque eles falam bom dia para o professor que não conhece. Então, se perguntasse para eles se essa pessoa, como ela valoriza essa pessoa da faxina, eles vão dizer que igual que ele, uma pessoa de direito, etc. Porém, realmente, eles valorizam essa pessoa como diferente, suja, verdade? Não igual a mim. Para que eu vou cumprimentar se ela não tem cultura e não vai entender? Possivelmente ela não vai cumprimentar a mim. Ou seja, todo esse conjunto de sentidos se mistura quando você passa pelo lado dela e não olha para ela. Isso é uma representação social. Isso é o que a Denise Jodelet encontrou quando estudou a representação social da loucura em França. Pelas perguntas, ela nunca chegava, o louco é bom, ele ajuda. Só que o baile, o talher, os copos, a toalha, todo o que aquele louco que tinha sido inserido na comunidade usava, mas ninguém usava. Então, Denise Jodelet falou: a loucura é contagiosa, é suja, é doente. Essa é a representação social real. Porque as representações sociais, longe de conceptuam, na prática empírica, banalizada, não são conscientes. O próprio Moscovici literalmente falava: a representação social está lá onde Freud definiu o inconsciente. Então, nós vivimos uma trama tremendamente complexa, mas somos sujeitos dessa trama. Não temos por que
ser apenas eslabones, como pudiéramos falar, executores dentro dessa trama. Porém, todos os sistemas sociais apuntam a uma disciplina que com frequência nega ao sujeito. Porque se você se sente mal com sua mãe, você não pode expressar para sua mãe que não se sente bem com ela. ¿Verdad? Esa representación da mãe sacrificada, angelical, mas muitas vezes essa excelente mãe em seus atributos objetivos e subjetivos é uma péssima mãe na relação, nos espaços que abre para a filha, não é capaz de fazer para ter a filha perto dela. Então, quando nós, na clínica, vemos a maioria dos transtornos psicológicos vem de configurações subjetivas, de afetos muito intensos que têm interrompido a nossa capacidade de gerar novos sentidos subjetivos. Ou seja, nós, a subjetividade sempre está em movimento, ela não é estática, ela não se pode subordinar ao estático, porque nós crescemos e mudamos. Quando um aluno, como um filho de você, estuda psicologia e faz uma boa carreira, ele vai questionar muito o princípio hegemônico da família. Essa é a vida. Trânsito, a forma em que as pessoas conseguem se encontrar no câmbio dessa criança e manter um sistema afetivo de relação que é parte da saúde da família. Tá? Então, isto já me coloca na outra parte da subjetividade, que é a subjetividade social. O sea, a subjetividade social pessoal não é externa apenas. Claro que essa é uma subjetividade que se configura nos grupos, nas instituições, nas classes sociais, porque está constituída de discursos hegemônicos, representações sociais partilhadas, através das quais se organiza a história de vida de nós nos contextos sociais que a gente vive. Então, essa subjetividade social não é uma supra-subjetividade que é holística, completa e que é externa a nós. A subjetividade, toda subjetividade social individual, ela nunca é holística. O todo nunca aparece. A subjetividade, como se chama, é um sistema configuracional. Ela existe na multidão de configurações individuais e sociais que se atravessam e umas se configuram na outra, não determinam na outra. Por exemplo, o discurso do racismo está dominante nas escolas. O discurso do racismo não é falar mal de outra raça, isso seria uma coisa grossa. O discurso do racismo está em todos os recursos mobilizadores de uma sociedade. Quando você tem uma revista de mulheres bonitas, modelo, e só aparecem mulheres brancas, que você está criando? Você está gerando um culto a uma forma de beleza, que é a beleza branca. Então, as crianças na escola, eles estão atravessados pela subjetividade social do Brasil e das famílias. A criança não chega à escola apenas com um conceito de idade. A criança, quando chega à escola, ela é expressão de uma subjetividade social e a concreção dessa subjetividade numa subjetividade individual. Por isso, quando nós pensamos na educação desde a perspectiva da subjetividade, nós temos que pensar a criança como sujeito completo, como sujeito com história, como sujeito que chega com uma configuração subjetiva a esse processo de aprender. Com frequência, a escola corta como se as crianças todas fossem iguais e só fossem a se diferenciar frente à aprendizagem. Essa é uma concepção tremendamente estreita da aprendizagem. Estes são os conceitos básicos e, brevemente, antes de passar às perguntas, eu vou falar como impacta a educação, as práticas educativas e a pesquisa da educação. Primeiro, nós já temos com estes avanços de um modelo teórico para gerar inteligibilidade sobre os processos que estudamos, nós geramos uma epistemologia, uma forma, eu me lembro quando eu estudava na União Soviética,
eu fazia pesquisa qualitativa. Eu sempre perguntava ao meu orientador, como eu posso afirmar que é ciência? E ele sempre me colocava a mão e me falava, quando você seja doutor, você dá conta disso. Esse vai ser o problema agora, se você fazer uma boa pesquisa. Perfeito. Eu assumi o desafio, terminei e comecei a estudar fenomenologia, análise de curso. Aquele guarda-chuvas, eu veia que éramos que orientavam a prática qualitativa em psicologia. Só que, na medida que eu fui estudando, compreendi que a filosofia é um bicho de 7 cabeças. Ou seja, você ser fenomenólogo, você que está desenvolvendo o ser no mundo de Heidegger, ou você está desenvolvendo o conceito de conhecimento como ficção de Merleau-Ponty, ou você está desenvolvendo a indução husserliana em um momento do pensamento husserliano. Desafortunadamente, normalmente passado na história da psicologia, o cara que se declarava fenomenólogo não sabia na direita que era fenomenologia. Então, a pesquisa dita fenomenológica qualitativa em psicologia finge como uma das características centrais o caráter indutivo descritivo da produção de conhecimento. Para isso fico com o positivismo, ou seja, viendo a redução fenomenológica como processo para chegar à essência do estudiado, o fim era descrever essa essência. Mas é difícil de pensar isso com um bom senso crítico e aceitar isso. Então, como eu não encontrava nenhum guarda-chuva que me permitiera disfrutar a minha pesquisa, eu encontrei meu próprio guarda-chuva, que é definir, termo que agora não teria definido desse jeito, epistemologia qualitativa. Por que eu falo que não teria definido desse jeito? Já no meu livro, Pesquisa Qualitativa e Subjetividade, o processo de construção do conhecimento, Marisa Savalone, que foi uma das grandes colaboradoras de Merleau-Ponty nos inícios da teoria, tinha falado que o que eu estava apresentando era uma epistemologia da subjetividade. Claro, naquele momento, todo tem sua razão de ser no momento em que acontece. Naquele momento, porque eu chamei epistemologia qualitativa? Porque eu percebi que o problema do qualitativo não é um problema metodológico, mas um problema epistemológico. O problema não é usar técnicas abertas, instrumentos abertos, conversação. O problema é como você trabalha com a informação que os instrumentos dão e como você define o critério de legitimidade do que você produz. Então, essa epistemologia qualitativa trouxe que o conhecimento era uma produção condutiva interpretativa. Produção condutiva interpretativa, como eu falo sempre, que aceita a especulação como condição necessária, mas que a especulação não é um fim em si mesma. Toda especulação tem que encontrar formas de gerar inteligibilidade sobre o processo que está estudando. Portanto, a especulação é o recurso da criatividade e a imaginação para produzir formas intelectuais suscetíveis de acompanhar um processo de produção de saber. Por supuesto que esta é uma epistemologia não realista. Sempre os alunos me perguntam a mim, professor, já você viu alguma configuração subjetiva completa? Eu sempre falo, nem vi, nem acho que vou ver, nem me interessa ver. Mas sim me interessa ver que quando um aluno tem problemas na escola, que lo colocam como déficit de atenção e hiperatividade, eu converso com ele, eu percebo que esse aluno tem uma família totalmente disfuncional, que ele não consegue um espaço na sala de aula, que a professora rejeita ele porque ele é indisciplinado. Então, também consigo acompanhar que mudando o espaço desse aluno na sala, que neste momento basicamente no nosso trabalho acontece através do pesquisador, essa mudança, essa criança começa a mudar. Portanto, o problema que ela apresenta não é um problema aplicado a uma patologia, é um problema em sua condição vital existencial que está sendo subjetivamente produzida
dentro de ese perfil que a criança expresa na sala de aula. Com isto eu não estou querendo falar que não existam trastornos que dificultam a aprendizagem. Só que hoje estamos em uma educação humanista. O mais fácil para um professor é mandar para o médico, para o psiquiatra ou para o neurólogo, e o mais fácil para o neurólogo, muitas vezes bem remunerado por isso, é mandar toda essa quantidade de fármacos que está idiotizando nossas crianças. Então, evidentemente, temos uma escola tecnicamente muito boa, mas sem entrar nos processos humanos do desenvolvimento subjetivo dos recursos que um aluno tem que ter para crescer na escola. Porque o objetivo, gente, da aprendizagem não se pode separar do desenvolvimento humano. A aprendizagem é um processo de desenvolvimento quando ele acontece com um engajamento emocional do aluno. De outra forma, a aprendizagem é uma tortura para uma criança ativa, verdade? E eu lhe falo isto até autobiograficamente, toda a teoria autobiográfica. Eu fui um péssimo aluno na escola, odiava as matérias da escola e era um grande jogador de beisebol.